Olá, sonda. Dengue sengde sena Can charge everyone hear me? If you can hear me, please raise your hands. Todos podem me ouvir. Se vocês me ouvem, por favor, levante a sua mão. E a sua santidade está falando com as pessoas no Shedra, que estão no Zoom. Do you hear me? Vocês podem me ouvir? Okay. Zangye zhedan ye zhana la chan zhu ba du da ne gyaz la ge zhe nian ye be zhen nam ye zho la be sang ye zho sang ye zhedan ye zhana la chan zhu ba na ne gyaz na ge zhe nian ye be zhen nam ye zho la be sang ye zho Sangye zhelang zoye zhanang la chan zho bado dane gyazo nage zhengen gebe sana ge zho la bejir sangye zho Jiang zi wa dang jue jie xia ba, dang jie su yi zhang gui xie se wa, ge wa zhong se da ge jie sa, ba dang jie da ge shan shu jie wo. 这些必须就些面多，让人让那些年的眼吧，三个心多灭的别吧，眼着个能大心那这，世界那也三吧。阿罗耶切拉切达，切中切摩贴巴，耶切耶波罗波罗多娑。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛
的梦的我也当没学习这些。巴达拉梅梅江不达这了这个说了说这往那上去做了这些的那个哇这人家。담배신이 제네데 제제 간다 저저 동네 되나 되려면 저 봐. 강서도 되지 최이 되면 이제 니가 저러 되지. 빠이게 달로는 이제 도보다도 매그란다 로아 비지라게 좀 바쁘게 너다 그죠. 강이 이런 좀 보면 막이면 뭐 저만 받으면 뭐 하면 뭐 봐서 되면 매주번이 지시돼 봐. 동생이 많은 담보대로 장자로 시작하는 결국에는 예전에 좀 되는 Chiavete poco senza poco ieri, poi c'è la chance, non potete usare che ora ma come va dico che giorno si vede che da me. Ci levo che c'è però non si chiama da non è giusto che vedo da me do je io. Quando sai la mare mo si da che giorno per me de giorno che rinci me quando ci sono tu sono do io, lo sa. 다 되네요. 들이 Today. 한번 이게 상으로 해야 하네.
뭐라 준비시하라 집지도 I'd like to, first of all, Então, express my greetings to primeiramente, eu gostaria de expressar all. So tomorrow o meu tashi dele a todos vocês. is Então, New Year's Day of amanhã the é Western calendar é um of dia de ano 2021. novo no calendário ocidental de 2021. And so in this current year, we've had many Então, nesse ano, nós tivemos difficult muitas dificuldades, situações difíceis no mundo nesse ano. E, particularmente, houve a epidemia de Covid-19. E todos tiveram grandes dificuldades esse ano. Todos nós caímos em situações de muita dificuldade. E muitos temos amigos e conhecidos que faleceram. Ou perderam dinheiro, ou perderam trabalho. No entanto, todos os fenômenos são impermanentes. E então, tudo muda. And never do we always stay in the same situation. And so in this, E nós não ficamos na mesma I situação. think we can have the hope that things will go better. E nós podemos ter a esperança que as coisas ficarão melhor nesse próximo ano. And there are reasons why things will go better in the E a razão para que as coisas serão melhores no próximo I ano, think that in this new year, por essa razão, nesse novo ano, I'd like to wish all of my friends, eu all gostaria my de Dharma desejar a todos os meus friends and amigos de acquaintances, Dharma e conhecidos, eu gostaria de desejar a todos vocês e oferecer a vocês um tashi dele e saudação de ano novo. E principalmente aos membros da Sangha, aos Kempos, os professores e os Shedras Kadyo. Eu espero que todos vocês estejam felizes e saudáveis no próximo ano e que sejam capazes de praticar a escuta e a contemplação nesse novo ano. Bokar Shedra. Now, E agora, over the past couple of days, nos últimos dias, I gave a brief introduction to Eu- the life eu of dei uma breve Gampopa, introdução à vida de the Gampopa, author of these 4 dharmas of Gampopa, o autor that dos offered 4 this Dharmas de teaching. Gampopa, que é o And tema for a deste short ensinamento. period of time, E então, um curto período de tempo, I don't really have enough confidence eu não tenho confiança suficiente in saying this is what it is, this nos is what pontos it means, principais for para dizer o que é isso, o que isso significa em pouco tempo. E nem tenho também conhecimento suficiente. Mas de uma outra perspectiva, The biographies of Gampopa, a história de vida e a liberação de Gampopa teacher, Milarepa, são diferentes de seu professor Milarepa. Nós não lemos isso com frequência. Então nós não temos muito tempo e nós temos a falha de não aprender e aprender pouco sobre essas histórias de liberação, de não estarmos familiarizados com ela. Então, no geral, é difícil ficar entusiasmado para ler essas histórias e é muito fácil de se sentir desanimado, desencorajado. Além de pessoas que têm grande interesse nessas histórias ou que estão fazendo pesquisas, há poucos que querem começar a lê-las por conta própria. Por exemplo, se nós pensamos em Marpa, Milarepa e Gampopa, para cada um deles, há pelo menos 10 diferentes biografias para cada um deles. Então, no começo, é muito difícil saber qual que nós deveríamos ler. O melhor é ler a vida de Milarepa, de Sanyon Herupa. É diferente de outras biografias que são mais como listas. Essa não é só uma lista. E através dessas narrativas e bela escrita, essa biografia ela traz à tona um sentimento vivo e ela realmente emociona as pessoas.
who knows how to read Praticamente todo mundo no Tibete que sabe ler read this life of Milarepa. já leu essa história da vida de Milarepa. There's no such well-known biography of Mas Gampopa. não há uma biografia dessa mesma forma do Gampopa em que todos possam falar a respeito. E por que não há nenhuma? When I was teaching on his Quando eu estava ensinando sobre a sua vida e liberação, eu olhei em muitas biografias. E quando eu ensinei, eu coloquei meio que tudo misturado. E por essa razão, eu não acho que tenha sido algo de tanta qualidade, que tenha realmente sido algo bom. Mas no futuro, eu estou agora escrevendo um comentário sobre o ornamento da Joia de Liberação. E como um projeto paralelo, eu pensei que eu poderia eu poderia pesquisar as histórias de vida e liberação de Gampopa e escrever uma nova. E de todo modo, como eu mencionei no outro dia, quando nós estamos praticando, para todos nós que estamos praticando o Dharma, as histórias de liberação dos grandes mestres, eles não são apenas listas de eventos históricos ou tópicos para livros didáticos. Eles são como livros que fornecem direção. Eles fornecem direção para nossas vidas. Eles direcionam as nossas vidas, eles fornecem exemplos. É importante ouvi-las de forma bem profunda e realmente colocá-las na prática e usá-las como exemplo para a nossa prática real. Então, a partir de hoje, eu falarei sobre os 4 dharmas de Gampopa. Então, a pessoa que fez uma compilação dos 4 dharmas, que colocou-os juntos, foi o próprio Gampopa. Mas o tópico resumido não são só os pontos. Não são apenas parte de um determinado dharma ou determinada linhagem. Eles são uma instrução essencial que aponta as etapas importantes, os pontos críticos para sustentar as práticas das palavras do Buda, dos Sutras e dos Tantras. Então, por essa razão, não somente os seguidores de Gampopa na linhagem da Kokadjo, mas também outras linhagens budistas tibetanas como Sakya, Gelugpa e Nyingma, também falam muito bem deste resumo dos 4 dharmas. Eles consideram que esse texto tem muitos pontos críticos. Então nós podemos ver que isso é a situação. E só para dar um exemplo disso, vou dar alguns exemplos. Há um grande erudito chamado Gorampa Sonamsengye Sakya, e ele escreveu nas suas instruções sobre a separação dos 4 apegos. E o título é Atingindo os pontos essenciais do significado profundo. E quando o grande guru Sakya Kunganim tinha a idade de 12 anos, ele fez a prática de Manjushri e viu Manjushri durante 6 meses. E o protetor Manjushri disse: se você se agarra a essa vida, você não é um praticante. Se você se apega ao samsara, você não tem renúncia. Se você se apega aos seus próprios objetivos, você não tem bodhicitta. E se há agarramento, você não tem visão. Então, isso contém toda a prática das 6 transcendências. O seu significado está lá. O significado é que se você se separar do apego a essa vida, sua mente se tornará o Dharma. Se você se separar do apego ao samsara, o Dharma se tornará o caminho. Se você se separar dos seus próprios anseios, o caminho dissipará a confusão.
E se você se separar do agarramento aos 4 extremos, a confusão surgirá como sabedoria. Então, basicamente, o que ele está fazendo é o que nós devemos abrir mão. É isso que ele apresenta na separação dos 4 apegos. Mas ele apresenta como os 4 dharmas de Gampopa. E da mesma forma, o destemido Kunchen Bodong e suas instruções Mahamudra, chamado a essência Nyanita, palavras dos Siddhas, e como praticar em 3 partes: a yoga das preliminares, a prática principal e a continuidade. A primeira parte tem 2 partes, a comum e as preliminares. A segunda tem 4, instruções sobre como a mente se torna o Dharma se torna o caminho dissipa a confusão e a confusão surge como bodhicitta. Então aqui ele ensina as 4 preliminares comuns, de acordo com a progressão dos 4 dharmas de Gampopa. E da mesma forma, tem um erudito Janampa, Salsin Sonan Sangpo, que escreveu um texto chamado Um Caminho para as Bênçãos, de Guru Yoga. E ele faz uma súplica, e as palavras são: me abençoe para que minha mente se torne o Dharma, me abençoe para que o verdadeiro Dharma se torne o caminho, me abençoe para que o caminho dissipe a confusão, me abençoe para que as aparências confusas sejam cortadas pela raiz. Então ele faz essa súplica e usa os 4 pontos principais dos 4 dharmas de Gampopa. E da mesma forma, há um Guru Yoga dado em Chogen pelo Senhor Tsongkhapa. E nisso diz: então, visualize o Guru acima de sua coroa e recite: por favor, Guru, abençoe para que minha mente se torne o Dharma. Abençoe-me para que o Dharma se torne o caminho. E me abençoe para que eu não tenha obstáculos ao Dharma. Então isso é basicamente muito similar aos 4 dharmas de Gampopa. E da mesma forma, da linhagem dos ouvintes, da tradição Gelupa, em que Panchen Lobsang Chogyam escreveu, no texto raiz de Mahamudra da preciosa tradição Genden Kagyu, a lâmpada brilhante, que diz: em particular, o Senhor da Yoga Milarepa, o aluno supremo do mantra insuperável, meditou e ensinou primeiro a bondade amorosa, a compaixão e a bodhicitta, o desejo de liberação e karma, e os resultados e a morte. O principal discípulo de Jetsun, o Gampopa, que estabeleceu a confluência do Kadampa e Mahamudra, também ensinou o que é conhecido como os 4 dharmas de Gampopa. A mente se torna o Dharma se torna o caminho dissipa a confusão e a confusão surge como sabedoria. Essas são as explicações, que é da mesma forma como o treinamento da mente dos Kadampas. Então aqui ele está ensinando a maneira geral que o Senhor Milarepa ensinou as preliminares. E particularmente os 4 dharmas de Gampopa, elas se encaixam muito bem com as instruções Kadampa sobre treinamento mental. E similarmente, na linhagem Nyingma, e na palavra de muitos eruditos e meditadores, eles colocam as palavras desses 4 dharmas de Gampopa, mas eu não vou citar todos esses exemplos porque há muitos e eu não sei quais deles eu poderia escolher. Então, basicamente, há maneiras diferentes de sumarizar esses pontos de acordo com cada linhagem. Aos 4 pensamentos que viram à mente dos Kadampa, a separação dos 4 apegos do Sakya e os 3 pontos principais no caminho do Gelupa.
E cada um deles é ensinado suas próprias características particulares. E para nós, os praticantes de Dharma, são instruções inestimáveis que nem mesmo dezenas de milhares de toneladas de ouro poderiam comprar. E assim, se você puder praticar todas elas sem que se contradigam, então você terá realmente entrado na porta do Dharma. Mas se ao invés disso, ao invés de eu praticar ela eu mesmo, e eu disser, as minhas instruções são mais sagradas que as suas não valem nada, as suas instruções, e apenas nos engajarmos em partidarismo e apego, então não há sentido nisso. E além disso, além de não haver nenhum sentido, nós estaríamos criando graves erros no que diz ao Dharma, nós estaríamos rejeitando o Dharma. Então, assim, é sempre importante para darmos a nós mesmos conselhos para que nós não cometamos esses atos negativos de rejeitar o Dharma, e sim praticar o Dharma, fazer o Dharma se tornar o Dharma. Então, que nós temos que sempre nos aconselharmos para nunca criticar o Dharma e nunca criticar a prática do Dharma de outra linhagem. E já que os 4 Dharmas de Gampopa são tão importantes e tão sagrados, então que todos considerem dessa forma. Então agora, me traga o texto. Onde está os textos? O texto que está escrito os 4 Dharmas de Gampopa. Se você está dizendo... Bem, o primeiro, a mente se torna... O Dharma se torna... A mente se torna o Dharma, e se você pratica... O Dharma se torna o caminho, e o caminho dissipa a confusão. O terceiro, isso não é suficiente. Não é o suficiente apenas recitar as palavras do texto. Então você realmente precisa procurar sobre essa obra. Então, por onde nós começamos? Nós começamos a buscar na coletânea de obras de Gampopa. Então agora... Então a primeira coisa, a primeira edição impressa da coletânea de obras de Gampopa ainda não, ela foi preparada pelo Senhor do Dharma Sonam Ludro, Dawo. Então Dawo, isso inclui 40 ensinamentos dos ensinamentos de Gampopa. E é uma coleção dos ensinamentos. E as edições posteriores, elas usam essa fonte primária. Há também uma coleção mais curta, Ka, Ga e Ga. Então essas são 3 coleções. Então, depois há uma edição de 2 volumes. Em todas elas, há também um texto chamado A Linhagem dos Ouvintes do Inigualável Gampopa, que não está incluso em nenhuma dessas. E o seu colofone diz: nas instruções da joia que realiza todos os desejos, da linhagem dos ouvintes de Chakrasamvara, como ensinado por... Mais tarde ele resolveu as dúvidas e corrigiu na presença de Jetsun Rechumpa. Então esse é um texto da linhagem dos ouvintes. E também há um texto médico intitulado Um Tesouro de Conhecimentos Beneficiais, As Palavras Imaculadas de Dakpolaje. E também há esse texto médico, então. E também há manuscritos das coletâneas de obras de Gampopa.
Há uma biografia escrita por Kun Sampa e um outro por Folayapa. Isso nós precisamos examinar se eles são o mesmo texto de Folayapa e os 4 dharmas e assim por diante. Mas em todo caso, seria bom comparar os escritos de Gampopa e esses manuscritos. E seria bom compilar esses textos todos. Há muitos textos que estão ainda em manuscritos, mas não há uma forma impressa. E ontem eu vi um manuscrito, uma biografia em manuscrito de Gampopa, escrito por Jawa Kun Sampa. E isso é algo que a gente nunca vê. A gente acha que há uma súplica escrita por Kun Sampa, mas ninguém nunca ouviu que há algo sobre a vida de Milarepa por Kun Sampa. Mas há muitas explicações sobre isso, mas brevemente, mesmo que Gampopa não esteja aqui em pessoa, nós podemos ver os seus ensinamentos. Os ensinamentos escritos que ele deixou são seu representante. Então nós realmente precisamos considerar isso importantes e sagrados. Quando alguém diz que tem uma estátua que fala, nós falamos, oh, isso é muito sagrado. Mas as suas palavras de fato, que ele realmente escreveu, que vem através dos seus textos, nós as embrulhamos em um tecido e não prestamos muita atenção a isso. Nós só colocamos num lugar poerento e enfiamos ela num altar. São textos de Dharma, e então a gente nunca pensaria em jogá-los no lixo. Mas é praticamente o mesmo que colocar ela numa caixa de lixo, que colocar esses textos numa caixa de lixo. Então, e isso é o que foi dito por Shapkar Tsongdrurandro, lendo muito bem as obras de Gampopa, a joia da coroa de todos os Kadyos. Esses ensinamentos sobre a confluência do Kadampa e Mahamudra são mais maravilhosos e maiores em bênçãos do que outras palavras e termos. Os mestres Kadyo do passado todos alcançaram Siddhi através dos ensinamentos profundos. O encontro com os ensinamentos da compaixão do Guru é incomparavelmente gentil e é uma grande fortuna. Mestres e discípulos que anseiam pelo Dharma da Kadyo, façam como foi ensinado na coletânea de obras, e a experiência e a realização despertarão. Então aqui ele está fazendo um elogio aos ensinamentos de Gampopa. Então, como eu disse, é extremamente importante ler essa coletânea de obras. Então agora vamos ao tópico principal, os 4 dharmas de Gampopa, da coletânea de obras. E como eu expliquei no primeiro dia, nessa coletânea de obras de Gampopa, há diversos ensinamentos que elaboram sobre os 4 dharmas. Mas em termos de distintos e independentes, ensinamentos independentes que ensinam só os 4 dharmas, há 3. Um é a guirlanda de joias do caminho supremo dos 3 indivíduos, em 11 estrofes e meia. Um outro chamado Os 4 Dharmas Abreviados. E um sem título que começa com Namo Guru, o Dharma deve se tornar o Dharma. Portanto, há esses 3 textos. E dentre esses 3, primeiro há uma questão que nós devemos considerar. No seu último testamento, Gampopa disse: indivíduos futuros pensam que eles pensam que não me encontrarão. Por favor, leiam a grinalda das joias do caminho supremo e o ornamento da preciosa liberação.
Portanto, não há dúvida sobre o precioso ornamento da liberação. Mas nós precisamos identificar qual texto é esse grinaldo de joias. E há 3 formas de identificar isso. Então, há 3 textos nessa coletânea de obras que tem esse título, da Guirlanda de Joias do Caminho Supremo. O primeiro é o texto que eu acabei de mencionar, o que tem 11 estrofes e meia. E o segundo é a Guirlanda de Joias do Caminho Supremo, que dá conselhos organizados em conjuntos de 10. E o terceiro é uma conversa com Gampopa, uma grinalda de joias do Caminho Supremo, que são notas tomadas por Padmodrupa, que é basicamente as instruções essenciais sobre a identificação do estado natural da mente ou o apontamento da natureza da mente. Dessas 3, a primeira em 11 estrofes e meia, na linhagem Drupakadyo, eles dizem que a guirlanda de joias do Caminho Supremo, o que o Gampopa menciona é esse texto. E Kunchen Makarpa escreveu em seu Sol do Caminho dos 3 Indivíduos, ele escreveu uma explicação sobre os 4 dharmas. Quando Atisha veio ao Tibete, ao pedido de Lajong E, ele escreveu a Lâmpada do Caminho da Iluminação. E é isso que destila a essência das etapas do caminho dos 3 indivíduos. E nessa etapa do caminho, os 2 primeiros são ensinados brevemente, e os últimos são explicados em detalhes. E há muitos nesses dias que afirmam que eles ensinam as etapas do caminho Mahayana dos 3 indivíduos. Mas isso seria risível. Ele apenas ensina a última etapa do caminho. Assim, o rei do Dharma, Chandra Prabhakumara, escreveu o Ornamento da Preciosa Liberação e essa grinalda de joias do Caminho Supremo. Ambos ensinaram todas as 3 etapas em profundidade. E a explicação longa provavelmente é extraída de sua conversa de Dharma. Então isso realmente identifica de forma muito clara como sendo esses estágios. E agora para o segundo é o conselho na guirlanda de joias, que é organizado em 10, em grupos de 10. Os 10 dharmas necessários. E o que mais está lá? Estão consertando esse texto e assim por diante. Seriam mais de 10, mas a maioria deles está em grupos de 10. E se nós olhamos o colofon desse texto, e se nós olhamos como está escrito na coletânea de obras, a guirlanda de joias do Caminho Supremo deve ser esse texto. E muitos Kadilpas dizem que o Caminho Supremo e o ornamento da joia do Caminho Supremo é esse texto. Mas uma outra coisa que nós precisamos considerar, há um texto do mestre Kadampa Chekumpa que há exatamente o mesmo conjunto de guirlanda de joias do Supremo Caminho. Eu não posso dizer que eles são todos o mesmo, mas provavelmente 50% a 60% é exatamente o mesmo. Então, como pode ser isso? Então, isso é uma outra coisa que nós devemos pesquisar e nós devemos examinar. E o terceiro texto conhecido como a Guirlanda de Joias do Supremo Caminho foi escrito por Padmodrupa. Mas não tem ninguém que o identifica como provavelmente o texto do Caminho Supremo.
Então, entre o ornamento da preciosa liberação e a guirlanda de joias do caminho supremo, se todas as Kagyus chegarem a um acordo que esse texto é o apresentado aqui, na verdade, em outra situação, nós Kagyupas nem mesmo entendemos isso e isso é embaraçoso. E um pouco e um pouco vergonhoso. E se nós falarmos com Chempema, a guirlanda de joias em verso, ele diz que esse é o texto raiz dos 4 Dharmas. E também há um comentário por Gompo Tsotro Nimpa, mas como eu mencionei no primeiro dia, com esse guirlanda de joias em versos, explicado pelos 4 Dharmas, cada prática como visão, meditação e conduta, mas não identifica claramente os 4 Dharmas. No entanto, o comentário de Jetson Kun sobre isso é dividido em 4. O Dharma se torna o Dharma se torna o caminho dissipa a confusão e a confusão surge como sabedoria. E cada um deles é ensinado em termos de visão, meditação e conduta. Então isso claramente identifica cada um dos 4 Dharmas. E também os dois textos independentes na coletânea de obras, claramente identificam os 4 Dharmas. E tem um que tem um título e um sem título. Então, quando nós estamos identificando os quatro Dharmas, há diferentes maneiras de poder formular eles. Nas palavras de Gampopa, dos discípulos diretos, há um comentário diferente. Diz que o Dharma se torna o Dharma, e tem outro que diz que a mente se torna o Dharma. Então, são 2 exemplos diferentes. Mas eu acredito que provavelmente o último foi mudado. Foi mudado depois, posteriormente. Mas até agora, eu ainda não vi uma apresentação clara como que essa mudança aconteceu na formulação. No entanto, Karma Kunjen Darjen escreveu em suas instruções experienciais de Gampopa, do inigualável Gampopa, ele diz: o inigualável Gampopa escreveu sobre os ensinamentos do caminho, sobre os 3 indivíduos, unificando Kadampa Mahamudra em um, que a mente se torna o Dharma, que o Dharma se torna o caminho dissipa a confusão e que a confusão surge como sabedoria. E aqui são 4. Aqui, numa diferente formulação, que diz, e o Dharma se torna o Dharma, se o Dharma se torna o caminho, que o caminho dissipa a confusão e que a confusão surge como sabedoria. No entanto, no sentido não há diferença. Mas de acordo com o Dharma de Shenchepa, isso é relacionado com os 4 Dharmas que viram a mente para o Dharma. Isso são as instruções essenciais. Então, se nós olhamos para a maneira como está lá, na maneira que isso está escrito, parece que isso deve ter mudado na época de Deshenchepa. Eu também vi as instruções Mahamudra por um discípulo chamado pelo fundador da Surman Kagyu. Isso diz que as instruções essenciais Kagyus, que isso deve ser o Dharma se torne o Dharma se torna o Dharma, o Dharma se torna o caminho e assim por diante. Isso deve ter mudado de acordo, mas em todo caso, nesse texto,
Mas um outro discípulo de Deshen Shepa era Kolotsawa Shuna. Ele é o que escreveu os Anais Azuis, os textos históricos dos Anais Azuis. E ele escreveu um comentário sobre o contínuo supremo. Provavelmente é o comentário mais longo escrito em tibetano, sobre os 4 dharmas escrito em tibetano. E aqui ele descreve uma passagem sobre refúgio, nessa passagem que diz: aqui o Gampopa apresenta os 4 dharmas, que o dharma se torna o dharma, que o dharma é para os indivíduos de menor capacidade, que o dharma se torna o caminho para os indivíduos de capacidade mediana, que a confusão que o dharma, o caminho dissipa a confusão para de capacidade maior. Isso foi formulado pelo Gampopa e essa foi uma formulação por Gampopa. Então, há 2 lamas no mesmo século que eles disseram coisas que parece que mudaram de um para outro. Então, há 2 coisas diferentes. Então, provavelmente, um pode ter as instruções essenciais e um que não mudou. Então, se nós pensamos dessa forma, provavelmente foi assim, mas em todo caso, Kolotsa Shunapal tomou seu voto de Bodhisattva do 5º Karmapa e ele também era um aluno. Ele era a professora mais importante de Sharma Yeshe. E quando ele viu isso, como eu li ontem, eles estavam meio que brincando com os estudantes. Mas não é exatamente como... O que ele está dizendo é como... Ele diz, com meus próprios olhos, eu vi Deshen Shepa, Jetsongkhapa, e eles não são como você. Eu conheci eles. Eu conheci Tsongkhapa, e eles não são como você. Ele está como enaltecendo os alunos, fingindo que eles são maiores. Então, Goswami tinha muitos estudantes, e dentre eles, Deshen Shepa era um que realmente recebeu o voto de Bodhisattva. E essa foi a pessoa que ele recebeu muitos estudantes, muitos ensinamentos tântricos e as 6 yogas. Então, e o ponto essencial e o ponto principal é que há diferentes formulações para as palavras dos 4 dharmas, mas em significado é possível que não há realmente nenhuma diferença no significado, mas a forma como as palavras elas são trazidas e é dado ênfase, isso pode ser compreendido de forma diferente. Por exemplo, que a mente se torne o Dharma. Literalmente, que a minha mente vá até o Dharma. Nós poderemos entender que a mente vá na direção do Dharma. Quando nós dizemos que o Dharma se torna o Dharma, isso significa que nós devemos nos virar dos 8 Dharmas mundanos. E assim por diante. E praticar o Dharma, como ele é dito. Então, acho que isso é uma compreensão mais profunda. Mas quando a gente diz que o Dharma se torna o Dharma, mas não é algo que imediatamente você entende, da mesma forma que quando é dito que a mente se torna o Dharma. Então, é algo que você realmente pensa a respeito. Se você toma como Dharma, então como que o Dharma pode se tornar o Dharma? É possível que as pessoas podem criticar isso. Então, por essa razão, o que é mais simples de compreender e que causa menos confusão, talvez foi mudado por isso. Pode ser isso também, eu não sei. Parece que há pessoas que provavelmente estão confusas com isso e que provavelmente criticam os 4 dharmas. Então, talvez isso tenha mudado depois. Mas como nós sabemos que isso foi mudado depois?
In the words of Drupal Kunle, there's a story. Nas palavras de Drupal Kunle, é dito que muitas pessoas criticam os 4 dharmas de Gampopa e ele explica os 4 dharmas. E nos seus comentários ele descreve todos e conecta tudo com algo extremamente profundo. Então ele explica em termos da natureza profunda. Então é difícil de compreender, então eu não vou realmente falar sobre isso hoje. Mas de todo modo, hoje então nós falamos um pouco sobre a formulação e sobre a origem dos 4 dharmas. E a formulação, então para amanhã eu irei falar sobre que a mente se torne o Dharma, que o Dharma se torne o caminho e assim por diante. Ainda temos um pouco de tempo, mas eu irei descansar um pouco, provavelmente é o melhor. E porque se eu trabalhar de forma muito dura, se eu tentar de forma muito dura, não é tão bom. Então vamos deixar por aqui hoje. E agora nós vamos recitar as preces de recitação para o final da sessão. Olá, só.